Bom dia, meus queridos irmãos. É um privilégio grande para mim estar aqui com vocês para mais um Café com Palavra. E hoje nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu não sei se todos sabem, mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas pegaram algumas informações já do próprio Evangelho de Marcos, e aqui, logo no início, nós vemos, após Jesus cumprir a sua fase de maturidade, ele iniciando seu ministério. E a Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra que ele, antes de iniciar o seu ministério, ele foi impelido pelo Espírito, pelo próprio Espírito, para o deserto, e ali ele permaneceu por 40 dias, sendo tentado e passando por algumas situações de dificuldade, de prova. No Evangelho de Mateus ele nos dá uma janela um pouco melhor sobre isso e fala que uma das propostas que Satanás fez para ele foi que Satanás o levou para o pico do monte, onde ele mostrou todos os reinos e ofereceu aqueles reinos para Jesus, em troca de adoração. Bom, Jesus, como todos sabem, é claro, ele rejeitou aquela proposta, mas logo em seguida, quando ele começa os seus ensinos, ele começa a pregoar o Evangelho, a trazer as boas novas de Deus, a primeira coisa que ele fala é que o tempo estava sendo cumprido e chamando o seu povo para o arrependimento, porque através do arrependimento eles teriam acesso ao reino de Deus. Jesus rejeitou aquele reino que Satanás tinha mostrado para ele, que era o sistema desse mundo, ou o sistema do mundo que regia naquela época, rejeitando tudo aquilo que o diabo tinha mostrado para ele, mas ele automaticamente vem e fala a respeito de um outro reino, esse reino que ele trouxe, que ele estava iniciando, que ele estava inaugurando, e ele nos chama para um arrependimento porque esse reino ia estar sendo inaugurado. Jesus, durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida terrena, ele enfatizou em todos os seus ensinos, em todas as suas atitudes, em todos os seus atos, em todos os seus milagres, os seus sermões, essa coisa chamada o reino de Deus. Não era algo que as pessoas não conheciam, né? A ideia do reino, a ideia de uma nação poderosa, a constituição de um reino, uma cultura de um reino, isso era bem conhecido por todas as pessoas. Muitos reinos já tinham se levantado e sido derrubados durante toda a história da humanidade. Deus já tinha dado para Israel essa promessa de que Israel seria um reino de sacerdotes, que seria um reino separado por Deus, que seria um reino abençoado por Deus, que Deus tinha escolhido aquele povo daquele reino para ser seu. Então Jesus vem e ele fala que o tempo estava cumprido. Esse tempo cumprido é justamente ele anunciando que ele era aquele Messias esperado, que ele era o rei que Israel ansiava para vir inaugurar o novo rei, que ele era aquele que ia reger a nação de Deus com o seu cetro de justiça, que ele seria aquele reino que sempre ia julgar de forma reta, queria ser o reino onde todos teriam provisão, que seria um reino onde existiria alegria, e ele vem falar: está cumprido. O tempo já está pronto, está preparado, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Em segundo lugar, ele
chama todo aquele povo para o arrependimento e fala: o tempo já está cumprido, o Messias chegou, eu sou o rei que vocês esperavam. E ele disse: arrependam. É um chamado de mudança, é um chamado de transformação. A palavra arrependimento, ela vem derivada da palavra grega metanoia, que significa transformação. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando a largata ela entra naquele casulo e ela se transforma numa borboleta. Alguma coisa que era inóspita, que era morta, ela se transforma em algo maravilhoso, bonito, florescente, colorido. E Jesus então nos chama para o arrependimento, para que através dessa transformação e essa mudança, as portas do reino poderiam ser abertas para nós, ou para todos aqueles que creram que ele era o verdadeiro Messias. Então ele fala: o tempo está cumprido, o Messias chegou, o rei está aqui para inaugurar essa nova fase, essa nova estação, esse novo reino. Arrependam para que vocês possam ter a oportunidade de ter acesso a esse reino, para que as portas desse reino sejam abertas para vocês, e creiam no Evangelho. Ele termina falando isso. E creiam nas boas novas. E o que é essas boas novas? O que é esse Evangelho que Jesus trouxe para nós? É justamente essa mensagem que vai perpetuar durante toda a nossa existência dentro desse reino. É a mensagem de que não existe lugar onde a gente possa encontrar salvação, alegria, significado de vida, motivação, força, esperança, a não ser nele, no Messias, em Jesus Cristo o Senhor. Então o Evangelho é a boa nova que é aberta para todos, né? Ele faz essa união, ou ele agrega todos os povos dentro dessa mensagem, dizendo que a partir dessa mensagem, a partir desse Evangelho, a partir desta boa notícia, que é para todos os povos, línguas e nação, ele ia estar construindo um novo reino, independente de etnia, de classe, de cor, de posição social, de posição intelectual, que o Evangelho do Reino de Deus estava aberto através do Messias, através de Jesus, e que pela porta do arrependimento todos nós poderíamos ter acesso a ela. Então Jesus ele começa o seu ministério assim, e durante todo o seu caminho na terra, durante tudo que ele fez, ele continua apregoando esse reino que já está disposto e liberado para todos nós. Aonde que está esse reino? Hoje nós poderíamos nos perguntar. E Jesus falou: olha, o reino de Deus ele não está ali, ou ele não está lá, mas o reino de Deus, primeiramente, ele começa dentro de nós. Então, a partir de nós, esse reino também pode ser expandido, e todo lugar que nós damos autoridade para Deus governar, ele se torna o reino de Deus. Então, se o seu trabalho, você deu a autoridade do Senhor para estar governando o seu trabalho é o reino de Deus. Se numa reunião, o motivo dessa reunião ou desse agrupamento de pessoas é trazer a autoridade de Deus para essa reunião é uma reunião do reino de Deus. Todo lugar que nós estivermos e nós, por nossa liberalidade, damos a autoridade de Deus para ele estar, ali o reino de Deus vai estar também. Então, é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós confundimos o reino de Deus com um agrupamento religioso. E pode ser que um agrupamento religioso não seja a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus só vai estar onde nós dermos a autoridade para ele governar. Então, pode ser que numa reunião de amigos, ali pode estar o reino de Deus, e num culto dentro de uma igreja pode ser que o reino de Deus não esteja ali. Então não é o que a gente faz, nem como a gente faz, mas é para quem nós estamos entregando o governo das coisas. E tudo aquilo que a gente entrega ao governo das coisas, isso se torna o reino de Deus. Então Jesus continuou curando pessoas para apontar o reino de Deus, fazendo seus sermões para apontar o reino de Deus. Ele morreu e ressuscitou para apontar o reino de Deus. Tudo aquilo que ele fez na sua vida foi para apontar o reino de Deus, e ele nos chamou também para fazer isso. Em 1 Coríntios 10, 31 diz: tudo que nós façamos, quer comais ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Ali estará o seu reino. Deus te abençoe.
Um beijo no coração, ótimo dia para todos.